O que explodiu sobre a Rússia? Apresentado por Ciência na NASA. Quando o Sol se levantou sobre as montanhas Ural da Rússia na sexta-feira, 15 de fevereiro, muitos moradores de Chelyabinsk, nas proximidades, já sabiam que uma rocha espacial estava chegando. Mais tarde naquele dia, um asteroide chamado 2012 DA14 passaria pela Terra, apenas 27 quilômetros acima da Indonésia. Não havia perigo de uma colisão. A NASA garantiu ao público. Talvez seja por isso que, quando o céu da manhã se iluminou com um segundo sol, e uma onda de choque quebraram janelas em centenas de edifícios em torno de Chelyabinsk. Apenas algumas pessoas, deitando no chão, já sabiam o que estava acontecendo. Este não foi um avião caindo ou um ataque de foguete. Foi uma queda de meteoro, a mais poderosa desde o evento de Tunguska de 1908, diz Bill Cook, do Escritório Ambiental de Meteoroides da NASA. Em uma coincidência de 1 em 1 milhão que ainda deixa especialistas na NASA coçando a cabeça, um pequeno asteroide completamente não relacionado a 2012, DA14, atingiu a Terra apenas algumas horas antes do evento divulgado. Esses são eventos raros, e é incrível vê-los acontecendo no mesmo dia, diz Paul Chodas, do Programa de Objetos Próximos à Terra da NASA, na JPL. Desde então, os pesquisadores reuniram o que aconteceu. As informações mais reveladoras vieram de uma rede de sensores de infrasom operados pela abrangente Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares. Seu objetivo é monitorar explosões nucleares. O infrasom é um tipo de onda sonora de frequência muito baixa que apenas elefantes, pombos e alguns outros animais podem ouvir. Acontece que os meteoros que entram na atmosfera da Terra fazem com que ondulações de infrasom se espalhem pelo ar do nosso planeta. Ao analisar os registros de infrasom, é possível aprender quanto tempo o meteoro estava no ar, em que direção ele percorreu e quanta energia desencadeou. O sinal de infrasom do meteoro russo foi detectado por várias estações, incluindo uma no Alasca, mais de 6.500 quilômetros de Chelyabinsk. O professor de Física Ocidental de Ontário, Peter Brown, analisou os dados. O asteroide tinha cerca de 17 metros de diâmetro e pesava aproximadamente 10.000 toneladas. Ele relata. Ele atingiu a atmosfera da Terra a 64 km por hora e se separou a cerca de 19 a 24 km acima da superfície da Terra. A energia da explosão resultante excedeu 470 quilotons de TNT. Para comparação, as primeiras bombas atômicas produziram apenas 15 a 20 quilotons. Com base na trajetória da bola de fogo, os analistas também planejaram sua órbita. Originalmente, veio do cinto de asteroides, cerca de 2,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra, diz Cook. Comparando a órbita do meteoro russo com o de 2012 DA14, analistas de órbitas da NASA mostraram que não há conexão entre os dois. São objetos independentes, diz Cook. O fato de terem chegado à Terra no mesmo dia, um pouco mais próximo que o outro, parece ser uma completa coincidência. Os registros do infrasom confirmam que o meteoro entrou na atmosfera em um ângulo raso de cerca de 20 graus e durou mais de 30 segundos antes de explodir. O grande impacto, que foi ouvido e sentido por centenas de quilômetros, marcou o início de uma caça científica de tesouro. Milhares de fragmentos do meteoro agora estão espalhados pela paisagem da Ural, e uma pequena fração já foi encontrada. Relatórios preliminares, comunicados principalmente através da mídia, sugerem que o asteroide era feito principalmente de pedra com um pouco de ferro, em outras palavras, um asteroide típico além da órbita de Marte, diz Cook. Há milhões mais parecidos, e isso é algo em que pensar, pois a limpeza em Chelyabinsk continua. Para mais notícias sobre coisas que saem do nada, visite science.nasa.gov.